por que será que o preço do Bitcoin caiu de ontem para hoje? Vamos ver aqui, um artigo foi publicado no Cointelegraph para a gente tentar entender o que está acontecendo com o nosso Bitica. Muita gente fica preocupado quando acontece esse tipo de coisa, né? Mas deixa eu te despreocupar aqui rapidamente. Ó, se você pegar aqui o gráfico diário do Bitcoin, nos últimos dias ele está numa tendência de alta, que é essa linha amarela que eu tracei aqui, né? Tem uma FIBO que eu coloquei ali também para a gente ver. Então ele veio fazer uma correção normal desde a sua última alta, ali em 0,618 de FIBO. Ele já corrigiu, foi um pouco abaixo. Pode ver que ele nem chegou a tocar na nossa linha amarela aqui, que eu tracei da tendência de alta que ele está fazendo. Ou seja, ele continua nessa mesma tendência. E um outro ponto muito importante é que ele veio aqui, ó, e também tocou na média móvel de 21 períodos. Então, tudo corrobora para que ele continue subindo. Então, essa correção que aconteceu de ontem para hoje, apesar de ter sido assim muito brusca, é uma correção normal até que ele rompa as médias móveis e rompa essa tendência de alta de curto prazo. Então, mesmo com essa correção, mesmo se ele chegar a $91.500, ainda assim, ele não quebra a sua tendência de alta. Agora vamos entender o que aconteceu, né? Porque alguma coisa aconteceu. Porque ele estava indo bem, estava lateralizando, estava no... Vou, não vou... Subo, não subo. E alguma coisa tem que rolar para poder fazer isso, né? E aqui parece que foram tarifas. De novo, é sempre a mesma história, velho. Tarifas dos Estados Unidos. 870 milhões de dólares. Liquidado da rapaziada que estava alavancada, seja no trade, seja em empréstimo, e esse é o resultado quando esse tipo de coisa acontece. Eu costumo dizer que o Bitcoin não pode ser controlado, mas, infelizmente, ele é manipulado. E tudo isso que eu vejo acontecer, na minha cabeça, é só mais manipulação para tentar derrubar o preço, para que os grandões que têm dinheiro infinito consigam acumular mais Bitcoin de forma mais barata. E isso não para, cara. Então, ó, o preço do Bitcoin na manhã dessa segunda-feira, dia 19, aqui tá em reais, em 501 mil reais. E ele recuou mais de 2%, voltando ali para os seus 93 mil, foi até um pouco mais abaixo, frustrando os traders que estavam esperando o Bitcoin chegar ali nos 100 mil, para ver se ele ia testar essa resistência ou se ele ia conseguir romper. E por que ele caiu? De acordo com o analista e fundador da Outset PR, o Mike Ermolaev, o primeiro fator decisivo surgiu no campo geopolítico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifa de 10% sobre 8 países europeus, com possibilidade de elevar o percentual para 25% até junho, caso as negociações não avancem. Aí o que isso te lembra? Dia 10 de outubro de 2005, sexta-feira, conhecido como Sexta-feira Cinzenta, o Trump simplesmente acordou. Claro que já vinha tendo uma treta, né? Vou taxar a China em 100%. Tome! Bitcoin que estava em 120 mil caiu para perto de 100 e nunca mais conseguiu se recuperar. Desde isso, o mercado mudou o termômetro ali, o Fear and Greed, para o medo extremo. Começou a cair, derreter. Chegamos ali, 80 e poucos mil. Todo mundo achou que, nossa, bear market, acabou, é o fim do mercado. Vamos a 70 mil agora. Não aconteceu, ainda bem. Mas foi preocupante para a maioria das pessoas. No meu caso, eu continuei comprando Bitcoin, cara. Porque pra mim não importa. Minhas pools de liquidez fui só alargando o range delas, deixando um range bitelo. Continuei ganhando dinheiro com o Bitcoin na queda, com o Bitcoin na alta. É claro que na queda, né, o valor total de capital que a gente tem diminui muito. E, consequentemente, as FIIs que a gente vai coletar vai diminuir também. Então, é triste mesmo assim, mas não deixei de ganhar dinheiro, mesmo com o Bitcoin em queda. E agora que ele vem tentando se recuperar, tá o capital já voltando a recuperar os valores que estavam. Mas, cara, é a mesma coisa. Dia 10 de outubro foi quando ele postou que ia taxar a China. Derreteu, aconteceu um escândalo. Aí outubro inteiro o governo americano em shutdown. Dia 10 de outubro também teve uma publicação da Morgan Stanley, que é a criadora do fundo MSCI dos Estados Unidos, onde a Strategy faz parte. E no dia 10 eles postaram que ia acabar com o fundo, não acabar com o fundo, né? Que ia tirar as empresas de tesouraria de criptomoeda, como a Strategy, por exemplo, tirar do índice. Aí isso ia obrigar várias pessoas a começar a vender as ações da Strategy
que ia despencar o preço e ia obrigar o Michael Saylor a pegar parte do Bitcoin do caixa e vender também. Imagina só, cara, se isso acontecesse. Mas aí foi só meio que um blefe, né? Porque chegou agora em janeiro, a Morgan Stanley falou, rapaziada, tá tudo certo. Deixa as empresas de tesouraria de Bitcoin aí, tá tudo bem, tudo tranquilo. Inclusive, governo americano, eu quero criar meu próprio ETF de Bitcoin e de Solana. Aprova aí pra mim. Foi isso que a Morgan Stanley fez, que é uma das empresas mais conceituadas e uma das maiores empresas de investimento dos Estados Unidos. Então, parece que foi um plano, né, para derrubar o Bitica, para que eles pudessem comprar bastante a 80 mil, a 90 mil de forma silenciosa, para que agora eles liberem, Bitcoin pode voltar a subir agora. E essa queda não me assustou nem um pouco. Tudo bem que eu fui liquidado num tradezinho que eu tava fazendo, mas foi burrice minha, porque eu queria ter aberto um tradezinho no gráfico de 15 minutos, abrindo o gráfico de 1 hora. Aí falhou a análise, né? Eu tava analisando para poucos minutos, acabou pegando algumas horas, deu ruim, fui liquidado, mas eu tinha stop loss. Então eu perdi exatamente a quantidade de dinheiro que eu estava preparado para perder. Continuando aqui, essa medida acendeu os alertas nos mercados globais e conduziu os investidores para ativos tradicionais, como o ouro, que acabou subindo, né, alcançou 4.683 dólares por onça. E esse movimento reforçou a busca por proteção e reduziu o apetite por risco, impactando diretamente nosso Bitica, que voltou a se comportar como um ativo sensível ao sentimento global. Assim, a demanda enfraqueceu em meio ao processo de aversão. Em paralelo às tensões comerciais, o mercado de derivativos sofreu uma forte onda de liquidações. Em apenas 24 horas, o volume saltou para 870 milhões de dólares, representando um aumento de 726%. E mais de 90% das posições liquidadas eram longs, ou seja, todo mundo, incluindo o Marinho aqui, que estava ali com um longzinho aberto, né, esperando o Bitcoin dar aquela subida, foi liquidado, indicando que muitos traders estavam excessivamente alavancados. Mais de 500 milhões de dólares em posições compradas foram obrigadas a sair do mercado, criando uma espiral de vendas automáticas que empurrou o preço abaixo de níveis importantes como o suporte de 91 mil. A combinação de alavancagem elevada e funding positivo deixou o mercado vulnerável a quedas bruscas. Lembrando que ele chegou ali, ele não baixou de 92 mil, tá? Pelo menos de acordo com esse gráfico aqui, ele não foi abaixo de 92 mil. Segurou na linha de tendência de alta e na EMA de 20 períodos. Então, calma, não priemos cânico. E ao mesmo tempo, o ambiente regulatório trouxe novos ruídos. Os relatórios indicaram que a Coinbase perdeu o apoio ao Clarity Act, que é o projeto de lei que buscava estabelecer regras mais claras para as stablecoins e o DeFi nos Estados Unidos. E o impasse ocorre em razão de divergências sobre rentabilidade de stablecoins e enquadramento de plataformas descentralizadas. Como reflexo imediato, os ETFs de Bitcoin registraram 394,7 milhões em saídas líquidas, reduzindo uma das fontes mais relevantes de demanda institucional por ativo. Embora o cenário geral tenha pressionado o Bitica, parte do mercado mantém expectativa na recuperação. Analistas técnicos destacam que a estrutura de médio prazo segue intacta e que a consolidação acima de suportes estratégicos ainda pode apontar para um movimento de alta. E a projeção mais otimista sugere uma possível busca pela região dos 110 mil dólares nas próximas 6 a 8 semanas, caso indicadores de tendência se estabilizem. Isso se ele não for um pouquinho mais baixo só para liquidar a rapaziada que vai de novo abrir longzinho apostando na alta do Bitcoin. É muito louco, quando começa todo mundo a achar que vai cair, ele sobe. Quando todo mundo acha que vai subir, ele desce. E é assim que é o mercado, cara, não tem jeito. Ele ainda falou o seguinte: entretanto, alguns sinais mistos surgem entre grandes investidores. Uma grande baleia transferiu 660 Bitica para Hyperliquid e abriu uma posição alavancada em 68 mil Ethereum, sugerindo menor convicção imediata no Bitcoin e maior diversificação entre ativos. O movimento não indica um abandono do Bitica, mas reforça a cautela diante um mercado com forte volatilidade e pressões macroeconômicas relevantes. Antes da gente ir para a parte aqui da análise técnica do Bitcoin, eu gostaria de te lembrar que na alta ou na baixa, a gente continua ganhando dinheiro
com pools de liquidez. Você sabe qual que é a diferença entre a comunidade dos mestres das pools e do aprendiz das pools? Se não, vou te explicar agora. O aprendiz é, como o próprio nome já diz, é um curso sobre pool de liquidez voltado completamente para iniciantes, para pessoas que não sabem absolutamente nada. E é um curso muito barato, por apenas R$ 39,00. A comunidade dos mestres é diferente. Só para você ter ideia, aqui dentro da comunidade, a gente tem esse módulo que se chama Missão Rápida. Crie sua primeira pool em 24 horas. Esse módulo aqui é tudo que tem lá dentro do Aprendiz das Pools. Marinho, eu que não sei nada, vale a pena eu comprar, fazer parte da comunidade? Se você tiver dinheiro para assinar a comunidade, vale muito mais a pena. O Aprendiz foi algo que eu criei para quem tá quebrado, quer pegar um curso barato e ver se realmente vai se dar bem com a questão das pools de liquidez. A gente tem um módulo que foi muito pedido, que é sobre a Crystal Finance, inclusive tem uma aula só mostrando como usar as automações da Crystal, e tem a sala de sinais, que é um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Quando a gente identifica uma pool, eu mando uma imagem, basicamente com os ranges que seriam interessantes você usar, põe um relatóriozinho sobre como era o TVL e o volume, e eu mando até mesmo um relatório do quanto eu já ganhei com a pool. Essa aqui mesmo, por exemplo, em janeiro eu fiz 30%, 50% em fevereiro, 13% em março, 20% em abril. E fora tudo isso, a gente ainda tem as lives gravadas, que são lives exclusivas para a comunidade dos mestres das pools, e vídeos de rotina onde eu mostro como que eu cuido das minhas pools de liquidez. Se você se interessou pela comunidade dos mestres das pools, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Continuando aqui com a análise técnica, com a queda, o analista Manish Treasury apontou que o Bitcoin deve testar novamente a média móvel exponencial de 50 dias lá na região dos 92.300. Se ele fechar abaixo dela, poderia estender uma queda em direção ao próximo suporte importante de $90 mil, que aí já é até um suporte meio que psicológico. Ele falou o seguinte: o índice de força relativa no gráfico diário está em 52, apontando para baixo em direção ao nível neutro de 50, indicando um enfraquecimento do ímpeto de alta. Para que o ímpeto de baixa se sustente, o IFR precisa cair abaixo do nível neutro, e as linhas do indicador de convergência e divergência de médias móveis, que é o MACD, estão convergindo, indicando uma indecisão entre os investidores. Se o MACD cruzar para baixo, reforça ainda mais a perspectiva de baixa. No entanto, segundo ele, se o Bitica se recuperar, poderá estender sua valorização em direção ao nível psicológico de $100 mil. E como sempre, os especialistas em análise gráfica continuam: se cair, vai até lá, se subir, vai até lá. Pô, é muito fácil ver isso, né, cara? Se cair, vai até 90 mil, se subir, vai até 100. Mas aqui eu tô aprendendo a usar a Fibonacci, cara, e é bizarro o quanto a Fibo é assertiva, tá? O meu vacilo aqui, que eu acabei perdendo no trade, é que eu queria ter aberto uma operação no gráfico de 15 minutos. Eu acabei abrindo uma operação no gráfico de 1 hora, então a leitura não bateu tão certo assim. Mas aqui no gráfico diário, ó, você pode ver, ele veio, fez uma correção saudável aqui em 0.618 de Fibo, tá tudo bem. Se por acaso ele vier abaixo do 0.786 de Fibo e fechar um candle abaixo de $91 mil, aí sim é algo para que a gente comece a se preocupar de alguma forma, que pode ser que ele esteja buscando zonas mais baixas, né? Pode ser que ele mude um pouco a direção, mas ainda assim ele continua em tendência de alta. Para ele quebrar essa tendência de alta, só se ele fechar um candle lá abaixo dos $87 mil. Então, se ele fechar abaixo de $87 mil, aí sim ele está quebrando essa tendência de alta que ele está fazendo no gráfico diário, e pode ser que ele busque ali zonas mais baixas ainda, igual ele foi lá em 80 mil. Aí isso pode acontecer, ele pode até ir mais baixo. Então, aqui foi uma correção bem saudável ainda, né? Tá tudo bem. Ele tá segurando aqui a média móvel de 20, tá segurando. Tem a linha de tendência de alta, a retração de Fibonacci, tá tudo dentro dos conformes, não tem nada fora do padrão, tá tudo lindo, maravilhoso ainda pro nosso Bitica.
A gente só tem que tomar cuidado quando for fazendo essas operações. Vai operar a alavancada do day trade, meu filho? Se você não ficar ligado, você acaba se lascando. Então vou deixar aqui um outro vídeo para você continuar aqui com a gente na descrição, os links do Mestre das Pools e do Aprendiz das Pools, caso você queira aprender como ganhar dinheiro em todos os ciclos do mercado, tanto na alta quanto na baixa, a gente continua faturando.